Alô pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Vamos dar uma explicação aqui. Quando sempre você lê um versículo, para você entender esse versículo, tu tem que ler o contexto desse versículo. Tem algumas pessoas, muito uma irmã aí, que falou, gravou um vídeo que Deus não se manifesta na igreja evangélica, não se manifesta em templos. Deus não se manifesta. Primeiro, está errado o versículo que ela usou. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali farei presente. Para entender esse versículo, Jesus está dizendo aqui, tu tem que ler o versículo 15 em diante. O versículo 15, Jesus está dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vá lá, trata com ele, vocês só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí Jesus fala, mas se porém, se ele não te ouvir, versículo 16, chama 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Em depoimento, toda as palavras se estabeleça. Aí se ele não atender, chama a igreja, vai diante da igreja. E se recusar vir também à igreja, considera como gentil e publicano. Quer dizer, ele deu várias oportunidades para se consertarem, cada um se tratarem, cada um se perdoarem. Se ele não ouvir você, nem com 2 testemunhas e nem com a igreja, então ele é culpado, porque ele se recusou se arrepender e se recusou se tratar com o irmão. Jesus está dizendo aqui que ele não se manifesta na igreja evangélica. Nem está dizendo isso aqui. Porque uma pessoa só dentro de uma igreja, adorando a Deus, num culto, só tem uma pessoa. Ele não vai se manifestar porque não tem uma pessoa? Aí vai dizer, onde tiver 2 ou 3, não. Ele vai se manifestar porque aquela pessoa está ali, cultuando ele, adorando a ele. Então, vai se fazer presente. Então, quando Jesus está dizendo, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, aqui, em todos esses casos aqui, onde tenta haver um conserto com o seu próximo, ele se fará presente também como testemunha. Outra coisa, cita, Deus não, lá em Atos, Deus não se manifesta em templo feito mão de homens. Salomão fez um templo, né? 2 Crônicas, capítulo 7. E a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, Deus se manifestou com a sua glória. Deus se manifestou com a sua presença no templo, aprovando o templo que foi feito para ele. Entendeu? Então, tudo que você consagra e entrega para Deus, Deus se manifesta. Deus se manifesta. Tudo que você dá para Deus de coração, de alma, Deus se manifesta de coração. Entendeu? Então, sempre um versículo, você tem que ver um contexto. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Versículo 29, versículo 30, ou seja, se teu olho te faz pecar, corta-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Jesus está mandando você cortar sua mão? Não. Para entender esses 2 versículos, você tem que ler o versículo 28, onde Jesus fala do adultério. Então ele está dizendo, se a amante aí que você tem vai te levar para o inferno, corta, lança por fora. Fica com a tua esposa, para que você suba para o céu. O vídeo está um pouco longo. Fica com a tua esposa. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está mandando você arrancar seu olho, arrancar sua mão, nada. Aí tu lê o contexto do versículo. Jesus está falando de adultério. É melhor você ficar com a tua esposa e subir para o céu, que você ter uma amante e descer para o inferno, para a eternidade. Entendeste? Então está explicado. Para as pessoas, para a irmã aí que fala que Deus não se manifesta, esse versículo, esse entendimento, esse versículo está errado. Tem que ler o contexto para entender. Que Deus te abençoe.